Oi, tudo bom? Oi, eu sou a Yasmin Rodrigues e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha para ajudar a gente e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então, bora começar! Time right behind my back, and I'm talking to myself at night because I can't forget. Então, como você já viu aí no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre 5 hábitos inimigos da sua voz. Sim, são aqueles hábitos que você tem ou que você pode adquirir e você não sabe, ou talvez saiba, que realmente fazem mal para sua voz. E claro que isso envolve fisiologia, envolve pesquisas, então toma cuidado se você reconhecer algum desses hábitos em você. Primeiro hábito, raspar a garganta. Isso é muito ruim, galera. Raspar a garganta é o tal do pigarro, é o é essa coisa horrível, é esse raspar da garganta que faz muito mal para a voz. Mas por que isso faz muito mal? As nossas pregas vocais são dois músculozinhos muito sensíveis. São dois musculinhos assim paralelos, né? E que para produzirem o som, eles precisam fechar e vibrar um no outro. E o que acontece quando você faz esse pigarro é que na hora do fechamento dessa prega, elas tombam uma na outra e a força, sabe? Uma para outra é muito forte e danifica muito as suas pregas vocais justamente porque são músculos muito sensíveis. Fora que isso também pode viciar. Como assim pode viciar? Quando você produz muito muco, é quando dá essa vontade de pigarrear, porque você sente aquele catarro, né? Aquele muco, aquela mucosa aqui na sua prega que te dificulta de falar, de respirar, enfim. Então, por isso a gente sente essa necessidade de pigarrear. E quando você faz isso, você consequentemente agride as suas pregas vocais. Isso faz com que o seu corpo queira produzir mais muco para poder proteger essa área, proteger aquele local que está sofrendo uma agressão. Então, vira um círculo vicioso, porque você pigarreia bastante, o seu corpo sente a necessidade de produzir mais muco para proteger aquela área e ele produz mais muco, você pigarreia e ele produz e você não para nunca. Então, o ideal é você não pigarrear e não raspar a sua garganta. Tá, Yasmin, mas o que eu faço então? O que você pode fazer é respirar bem fundo e engolir a sua própria saliva. Isso mesmo, engula a sua própria saliva se você não tiver água à sua disposição. Se você puder, ingira bastante água. Outra coisa que você pode fazer, que eu costumo fazer bastante, é ficar falando, fazer fazer uns ruidinhos assim, para que a minha prega fique vibrando uma na outra e eu consiga tentar expelir através de uma vibração natural que não vai prejudicar minhas pregas vocais. Mas todo mundo sabe que ingerir bastante água é muito bom para o nosso corpo. Nesse caso não é diferente, porque a água ajuda a diluir um pouco mais, um pouco melhor esse muco da nossa prega e ajuda a deixar ele mais líquido, ajuda a não deixar aquela coisa grossa e viçosa assim, para que dificulta, que realmente fica bem ruim, que quando a gente está doente a gente sabe bem como é isso. Então, a água ajuda muito nesse processo, então beba bastante água, porque além dos benefícios que a gente já sabe que a água traz para o nosso corpo, esse é mais um deles. O segundo hábito inimigo da sua voz é o fumo. Sim, o cigarro. A gente sabe que ele faz mal para a nossa saúde e muito, e para a voz também não é diferente. Então, eu vou ler aqui junto com vocês a tela que está sendo compartilhada aqui. A fumaça quente do cigarro e as suas toxinas agridem o sistema respiratório de uma forma geral, né? E prejudicam também as nossas pregas vocais. Até porque o ar, né, que a gente inspira, passa por elas. Então, se a gente respira esse ar cheio de toxinas, essa fumaça, né, de cigarro cheia de toxinas, prejudica e muito a sua prega vocal. Podendo causar inchaço e irritação nas pregas.
além de tosse e infecções que também dão origem ao famoso pigarro. Olha só o quão isso é ruim para nossa voz. Se você não fuma, maravilha, mas se você fuma, preste atenção nisso aqui, tá bom? Outra coisa aqui, a fumaça do cigarro também provoca o ressecamento das pregas vocais e dificulta a vibração. Imagina que você tem dois músculos que vibram um no outro, que estão se encostando, né, o tempo inteiro. E esse músculo tá ressecado. Cara, é horrível, é uma sensação horrível. Vocês já ficaram muito nervosos a ponto da boca ficar seca e a garganta ficar seca e para falar é ruim? Imagina cantando. É basicamente isso. As nossas pregas precisam estar sempre muito bem lubrificadas e hidratadas. E tem um vídeo aqui que eu vou soltar já depois desse, que é sobre os hábitos amigos da sua voz. E eu falo sobre hidratação de uma forma mais profunda, então assiste lá para você também ficar por dentro. Falando ainda do cigarro, ele ainda é a maior causa para o câncer de pulmão e de laringe. Se você não sabe, a laringe é justamente esse órgãozinho que fica aqui na nossa garganta, que quando a gente engole ele se movimenta e também é mais visível nos homens, o famoso gogó. Aqui dentro fica armazenada, guardadinha a sua prega vocal. Imagina você ser cantor ou ter o sonho de cantar e ser diagnosticado com câncer na laringe. Muito triste, né? Eu ia ficar devastada. Meu Deus. Então, evitem o cigarro, gente. A gente sabe que ele faz mal para a saúde e faz muito mal para as suas pregas vocais também. O terceiro hábito inimigo da sua voz é o álcool. Mas Yasmin, eu vejo tantos cantores por aí bebendo durante os seus shows. Errado! Isso é muito errado, galera. Vou explicar por quê e vou ler aqui junto com vocês. Dizer que o álcool ajuda a preparar a voz antes de cantar é um grande mito. Pelo amor de Deus, gente, é um grande mito. E por que eu digo isso? Justamente porque eu já ouvi de cantores profissionais que gostam de dar um golezinho, que gostam de dar um shotzinho antes de cantar, porque acham que ajuda a aquecer a voz antes de entrar no palco e ajuda a cantar melhor e que não sei o que. Gente, isso não existe. Isso é um grande mito. E eu vou explicar por que dessa sensação, né, que a gente tem, que a gente pode sentir e o porquê que isso é tão prejudicial. Essa sensação toda é tão ruim. Vamos lá. Isso porque o álcool, além de te deixar mais relaxado, realmente, e descontraído, reduz a sensibilidade da sua garganta, já que ela dá uma anestesiada na faringe. E o que acontece? Você acaba cometendo um monte de abusos vocais sem perceber. E você não consegue perceber que está forçando a voz, só quando o efeito do álcool passa. E é aí que você percebe todos os abusos vocais que você cometeu. Vamos lá, deixa eu explicar aqui uma paradinha. O álcool, ele é um vasodilatador natural, né? Ele dilata os nossos vasos sanguíneos e imagina o seguinte, uma das sensações que a gente tem é que a gente fica anestesiado, né? Dá uma anestesiada aqui na garganta e dilata os vasos sanguíneos das suas pregas vocais. Isso é uma união perigosíssima, porque já ouvi, já vi e com certeza você também vai encontrar, se você pesquisar um pouquinho aí na internet, casos de cantores que tiveram hemorragia nas pregas vocais e uma das causas foi o álcool. Imagina que você não está sentindo que está doendo a garganta, né? Porque a dor, apesar de ser uma coisa muito ruim de sentir, é um benefício para que você entenda que o teu corpo está com algum problema, que algo não está normal aí. Então, com a ingestão desse álcool, você não vai sentir essa dor, essa ardência aí na tua garganta
e vai fazer você cometer alguns abusos vocais, porque você não tá percebendo. Só depois que passar esse efeito é que você vai sentir rouquidão, vai sentir esse cansaço e essa coisa toda. Então, imagina que quando os seus vasos, né, aqui, eles dilatam um pouco mais, isso faz a gente pensar que a nossa voz realmente está mais aquecida para cantar, que ela está mais preparada, mas essa sensação é uma sensação equivocada, é uma sensação mentirosa, vou colocar desse jeito. É uma sensação mentirosa de que você está pronto para cantar. Gente, entendam que atalhos na vida é uma coisa ruim. E vamos para as causas que esse álcool pode causar na gente. Você pode sentir ardor na garganta e até mesmo ficar rouco. E a longo prazo, esse hábito pode causar problemas mais sérios. Além de ser anestésico, o álcool também resseca a mucosa das pregas vocais, né? A gente sabe que ele resseca o corpo inteiro, né? Ele puxa muita água do nosso corpo e das pregas vocais também. Além de ressecar a mucosa, ele também resseca a água ali, né? Presente naquele músculozinho. Quarto, né? Quarto hábito, inimigo da sua voz. Competição sonora. Competição sonora? Sim, vou explicar para vocês o que é isso. Leia aqui junto comigo. Provavelmente você já deve ter saído de uma festa ou de um jogo de futebol, alguma coisa assim que tenha uma multidão de pessoas, com a voz um pouco rouca ou com a garganta ardendo. Quem nunca, né? Isso acontece quando você conversa num ambiente com muitos ruídos, com muita gente conversando ao mesmo tempo e com um volume muito alto. Conversar muito ou cantar nesse tipo de ambiente sem tomar os devidos cuidados, falo deles daqui a pouco, pode prejudicar a sua saúde vocal. Por quê? Isso porque quando estamos em locais com muitos ruídos, a gente acaba se ouvindo pouco. E com isso, a vontade e a necessidade de falar em um volume mais alto do que deveríamos acontece, tá bom? E assim, sem perceber, a gente acaba forçando a nossa voz. Quem nunca, né, foi para uma balada e ficava falando altão no ouvido do colega, ou então num jogo de futebol, seja da escola, na época do interclasse, quem ainda tá na escola vive esses momentos. Enfim, coisas assim, lugares muito barulhentos, com volume muito alto e saiu rouco de lá, saiu com a garganta dolorida, com fadiga vocal. Quem nunca, né? Agora imagina se você vai cantar num lugar assim. Você precisa tomar os devidos cuidados em lugares assim. A primeira coisa delas é, se você puder evitar esse tipo de lugar antes de cantar, faça isso. O que eu quero dizer com antes de cantar? Você sabe que vai ter uma apresentação, um show amanhã, ou um ensaio muito importante, enfim. Se você sabe que no dia seguinte ou 2 dias depois, sei lá, você vai ter um compromisso que vai te exigir vocalmente, se você puder evitar, evite, tá? Primeira coisa é isso, evite estar em lugares assim se você vai ter um compromisso que vai exigir da sua voz. A outra coisa que você pode fazer é tentar se tocar de quando você está falando muito alto. E às vezes, gente, isso serve para a vida, porque às vezes existem pessoas que falam alto naturalmente, né? E se você é uma pessoa que fala alto naturalmente e quer ser cantor ou cantora, preste atenção nesse hábito inimigo da sua voz, tá? Falar muito alto e falar excessivamente é muito ruim para sua voz, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, ok? Uma coisa também que eu costumo fazer quando eu estou em lugares assim com meus amigos, em algum barzinho, alguma festa, alguma balada, alguma coisa assim, ou em algum show de alguém que eu amo, o que eu costumo fazer é, na hora de chegar e falar no ouvido do colega, eu procuro falar sem ter a necessidade de me ouvir falando, porque a gente acaba falando super alto porque a gente quer se escutar falando. Então, eu chego no ouvido do colega ou da colega e eu falo
na minha voz, que seria normal, no ouvido da pessoa. Até porque você está falando no ouvido da pessoa e você fala super alto, também vai prejudicar a audição daquela pessoa, né? Você vai falar super alto no ouvido do outro, não vai ser legal. Então, eu costumo fazer isso quando eu estou em lugares assim. E vocês também podem fazer. E se você tem alguma estratégia para falar com seus amigos na baladinha, por favor, deixa nos comentários que eu quero saber. Tem uma outra parte do texto aqui que eu nem lembrava que tinha. Vou ler aqui com vocês, bora lá. Então é legal que você tente conversar com a sua voz numa intensidade moderada, que é isso que eu falei ainda agora. Evite gritar, porque isso causa lesões nas pregas vocais. Sim, que é o abuso vocal, né? Cochichar também não é a melhor solução, porque o esforço que você faz para cochichar é muito maior do que o esforço para emitir a sua voz natural. Quem já caiu nessa de estar rouco, por exemplo, e começar a falar super baixinho para você poupar a sua voz? Quem nunca caiu nessa? Eu já caí nessa também há uns anos atrás. E sim, gente, quando a gente faz qualquer voz que não é a nossa, a gente já está fazendo um esforço excessivo, tá? Então, falar muito alto e falar muito baixo também não é legal. Em resumo, extremos, né? Extremos não são legais na vida e nem na voz. Então, continuando aqui, para os cantores, o ideal é utilizar equipamentos de som adequados à necessidade do ambiente, olha só, com retorno ou, né, in-ear phone, para você se ouvir melhor e não prejudicar a saúde da sua voz. Isso aqui é uma coisa interessante de se falar. Dependendo do ambiente que você vai cantar, você vai precisar de um equipamento de som respectivo, né? Se você estiver cantando ao ar livre, vai ser diferente se você estiver cantando em um lugar fechado, né? E também depende da acústica daquele ambiente, tudo isso tem muito a ver com a equipe de som que vai estar ali naquele local. Só que existem coisas que você precisa ter sempre, em qualquer lugar, que é equipamento para você se escutar de uma forma top. Geralmente se usa o retorno de caixa, né, na sua frente, ou in-ear. O que é o retorno? Vou explicar para quem não sabe. O retorno, ele costuma ser aquela caixa de som que fica no chão, bem na beiradinha do palco, e fica virado para o cantor, né? Se você for prestar atenção em shows que estão aí no YouTube para você ver e rever, você vai encontrar, muito provavelmente, essas caixas de som que fica na frente. E aí, geralmente, quando é esse tipo de equipamento, os outros instrumentistas também têm os seus respectivos retornos, porque todo mundo precisa se escutar para conseguir entender muito bem o que está acontecendo ali. Uma outra forma de o cantor ter retorno é o in-ear. Acho que vocês já devem ter prestado atenção em alguns cantores que tem um fone que tem o formato da orelha. E esse fone é bem legal porque ele abafa bastante o som externo e deixa bem bonitinho aqui o som que você precisa escutar. Você consegue escutar a banda inteira tocando, mas a sua voz no seu fone ela fica um pouco mais elevada e no seu retorno também. E isso facilita muito para que você entenda se você está desafinando, se você está fora do tom, se você vai entrar no tempo certo. Vai ajudar muito, 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 muito. Então, ter um bom retorno não é frescura. Ter um bom retorno é sinônimo de qualidade. Tá bom? Gente, o quinto e último hábito inimigo da sua voz que eu estou falando para vocês aqui nesse vídeo é o tal do ar-condicionado. Mas Yasmin, eu não consigo viver sem ar-condicionado, a minha cidade é muito quente. Cara, eu já estive aí, porque eu sou manauara e a minha cidade é muito quente, a gente não vive sem ar-condicionado. Mas sim, o ar-condicionado é um inimigo da nossa voz e eu vou explicar por quê. O ar-condicionado, ele diminui a umidade do ambiente. Olha só que coisa ruim. E com isso, resseca o trato vocal, né? E o que acontece? Isso faz com que a emissão da nossa voz aconteça com mais esforço e mais tensão. Olha que ruim. Então, o ideal é que você evite o ar-condicionado.
Mas quando isso não for possível, a dica é se hidratar bastante. Tomar muita água, nebulizar, fazer inalação, para tentar compensar a falta de umidade. E você pode procurar deixar o ar-condicionado numa temperatura necessária, sem ser muito frio e sem ficar muito quente. Quem nunca, cantores de igreja, tenho certeza que já passaram por isso. Tá lá no palco da sua igreja, aí tem um ar-condicionado no palco, aí fica bem em cima de você e você não consegue cantar direito porque resseca tudo. Quem nunca? Ou pode não ser igreja também, mas isso é mais comum em igrejas. Sim, gente, é justamente isso. O ar-condicionado, ele condiciona o ar. Exatamente. Então, ele resseca toda a umidade do ambiente. Então, se você estiver na hora de cantar num lugar assim, e se você puder, peça para mudarem a direção da palheta, sabe, do ar-condicionado, para não ficar bem em cima de você, que vai piorar e muito a situação se ficar em cima de você. Outra coisa é, se você estiver num lugar assim, por exemplo, numa aula, na faculdade, na escola, no trabalho, em casa, normalmente, enfim, toma muita água. Procura repor toda essa água que está sendo tirada de você ou que você está puxando esse ar seco e vai ressecando tudo. Então, tenta compensar com bastante hidratação e a nebulização é ótima para isso. Eu também falo sobre ela lá no videozinho sobre os hábitos amigos da voz, tá bom? O que mais? Sim, na hora de dormir. Cara, na hora de dormir é tenso, né? Porque quem mora em cidade quente e na hora de dormir não consegue dormir com aquele calor horrível, né? Eu sei como é. O que você pode fazer? Você pode deixar uma bacia com água no seu quarto, no cantinho, no chão ali, em cima da mesa, em algum lugar, para que melhore um pouco a umidade desse ar. Outra coisa que você pode fazer é usar o umidificador eletrônico ali de ar também para poder ajudar a umidificar um pouco esse ambiente. Não demais, né, gente? Nada demais, para que não dê mofo também, né? Essas coisas todas. E uma outra coisa é nebulização. É a melhor coisa. Você pode fazer tudo isso para ajudar, mas a melhor coisa ainda vai ser a nebulização, porque ela vai tratar diretamente o seu trato vocal, ela vai hidratar, na verdade, diretamente o seu trato vocal, e isso vai ser muito bom. Na hora de regular a temperatura do ar-condicionado para dormir, deixa numa temperatura moderada, sabe? Não precisa ficar no Polo Norte, dormir todo embrulhado porque tá morrendo de frio por causa do ar-condicionado. Não precisa. Deixa o suficiente para deixar aquele ambiente geladinho, gostosinho de dormir, mas não precisa ficar um gelo, não precisa ficar no Polo Norte, tá, galera? O suficiente para você conseguir dormir tranquilo e sem ficar sofrendo de calor. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dica que eu não falei aqui, que você faz no seu dia a dia, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E também, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, sugestão de coisas que vocês querem que eu fale aqui pra vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudinho. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like aqui no vídeo e de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e, claro, compartilhar com seus amigos pra gente chegar em mais umas pessoas e atingir a meta de 100 inscritos! Uhul! Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima!